Olá a todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Asset Management no Brasil, e hoje nós falaremos a respeito do cenário macroeconômico do mês de fevereiro. Começaremos pelo cenário global e depois passaremos pelo cenário doméstico. Em relação ao cenário internacional, o mês de fevereiro trouxe novidades. Quando nós olhamos o desempenho dos ativos de risco, foi um mês de nova queda para as bolsas nos Estados Unidos e desvalorização do dólar, com a taxa de juros fechando. Só que essa queda nos Estados Unidos não foi acompanhada de um desempenho negativo em outras regiões. Na Europa, por exemplo, a gente teve uma alta das bolsas de mais de 3% e na China tivemos novamente alta com destaque para o setor de tecnologia. Essa divergência regional coloca em foco os desempenhos distintos, tanto em relação a crescimento, como notícias sobre perspectivas de fiscal por lá e estímulos econômicos. Na Europa, por exemplo, tivemos uma mudança muito relevante em relação à direção da política fiscal, com a Alemanha propondo aumentar gastos com defesa e mudando até suas regras orçamentárias para incluir essas despesas. É verdade que não fica só restrito à defesa, aumento de gastos também com infraestrutura e permissão, inclusive, para endividamento dos estados. Ainda tem toda uma burocracia, uma discussão legal sobre como esses aumentos de gastos irão ocorrer, mas a direção da Europa fazer um impulso fiscal adicional mostra uma mudança muito relevante em relação aos últimos anos de austeridade e traz ali uma mola propulsora de crescimento que não estava verificada no cenário, que não era base de nós e acho que de quase ninguém para este ano. Já na China, as discussões sobre estímulo continuam, mas enquanto não há clareza, o que nós vemos é o setor de tecnologia performando bem e principalmente um alívio em relação às decisões sobre guerra comercial, com as tarifas ainda sendo uma incógnita. Mas se essas tarifas como incógnita não causam danos à China por agora, o que nós vemos é que isso traz incerteza nos Estados Unidos. E aí essa distinção de desempenho dos ativos no mês de fevereiro, tendo como grande justificativa essa incerteza. As decisões do Trump foram de reforçar o intuito de usar as tarifas como uma arma em vários âmbitos, em várias abrangências, mas esse alcance da medida ainda não é definido, porque tem recuos, tem negociações, tem ameaças, mas nada ainda muito efetivo. Apesar de terem promessas de imposição de tarifas no Canadá, México e China, ele novamente recuou, ele novamente sinaliza que pode fazer acordos, ele novamente coloca datas ali em aberto. Nós somos da opinião que as ameaças de tarifas ainda seguirão presentes, não foi encerrado esse capítulo, pelo contrário, a gente tem menos de 2 meses do governo Trump, mas parece que o maior custo de toda essa dúvida é para a incerteza e para a falta de previsibilidade, tanto dos consumidores, mas principalmente dos empresários nos Estados Unidos. Então, além de entendermos o impacto de quais são as alíquotas, quais são os setores, os países atingidos, só o fato de ficarmos nesse vai e vem, nessa estratégia de recuos, de avanços, negociações, já parece trazer custo e impacto negativo para o crescimento americano, tanto que alguns números já mostram isso. Confiança do consumidor de Michigan nos Estados Unidos veio para o nível mais baixo ali desde 2023, expectativas de inflação continuam a subir. E quando a gente olha ali os índices ISMs, há uma moderação indicando uma pausa ali na tendência melhora que a gente viu no final do ano passado. Ainda não são dados suficientes para mudar a projeção de PIB nos Estados Unidos, mas indicam ali como pode ser danoso todo esse custo de incerteza e toda essa política econômica. Na nossa opinião, ainda não há sinais de recessão nos Estados Unidos, afinal,
O mercado de trabalho está muito saudável, os dados continuam indicando taxa de desemprego baixo, continuam indicando salários reais crescendo, mas o fato é, enquanto o resto do mundo tem notícias boas de crescimento, como a questão da Europa e até a China com condições financeiras mais favoráveis, quando há uma incógnita tão grande na política dos Estados Unidos, isso pode colocar um grande questionamento sobre o excepcionalismo americano. E só o fato dessa tese do excepcionalismo americano ser questionada já tem implicações importantes para os mercados, como nós vimos, com os Estados Unidos tendo uma performance pior e distinta do resto do mundo, com o dólar desvalorizando, tá? Na nossa avaliação, essa tese pode continuar a ter força se os números americanos seguirem fracos, mas principalmente se nós tivermos ali notícias boas de crescimento na Europa e na China. Não é um cenário tão claro, porque é um cenário ainda condicionado à política do Trump, à implementação dessas tarifas, e essas ameaças trazendo incerteza podem levar a uma parada muito mais brusca da economia americana. Mas enquanto nós aguardamos, a gente acha que o Fed é um ponto ainda de cautela. Ele deve seguir cauteloso na sua comunicação, sem sinais concretos sobre os próximos passos e sem embarcar ali num otimismo, num cenário de mais cortes de juros do que atualmente nós esperamos, que são 2 cortes. Se for esse cenário, ele pode ser positivo para emergentes por levar o excepcionalismo americano a sair de cena, mas ainda é difícil dizer que esse otimismo pode se prolongar e pode ser um novo normal. Afinal, as tarifas ainda são ameaças, a política do Fed, como a gente comentou, ainda é de cautela e o mais importante, o questionamento se é possível o mundo ir bem enquanto os Estados Unidos têm uma desaceleração e uma recessão. Acho que são esses os pontos de discussão no cenário global para os próximos meses, mas a verdade é que o mês de fevereiro trouxe novidades e trouxe ali a quebra de vários consensos que vinham sendo formados desde que o Trump ganhou as eleições. Esses consensos tiveram perdas, né, trades ali que eram tidos como certos durante o governo Trump e colocam agora em xeque até a tese do excepcionalismo. Num primeiro momento, isso pode ser positivo para economias emergentes, isso pode ser positivo com um dólar fraco, mas vamos ficar atento à negociação de tarifas, política do Fed e principalmente ao tamanho e razões dessa desaceleração do crescimento americano. Em relação ao Brasil, os ativos de risco aqui tiveram um desempenho negativo em fevereiro, depois daquela melhora em janeiro. O índice Bovespa, por exemplo, teve uma queda de quase 3%, o câmbio continuou nos 5,80 e os juros voltou a flertar ali com taxa de juros em cerca de 15%. Apesar desse cenário global um pouco mais favorável para economias emergentes, a gente continua com problemas idiosincráticos que penalizam os ativos ou pelo menos não deixam o Brasil surfar qualquer melhora lá fora. E quais são esses fatores idiosincráticos que ainda trazem preocupação? O primeiro ponto é o fiscal. A gente continua num cenário sem aprovação do orçamento deste ano, mas o principal vetor de preocupação é qual será a dinâmica fiscal nos próximos meses, dada a queda de popularidade do presidente Lula. As últimas pesquisas reforçaram a tendência de piora da avaliação do governo, com uma queda forte do apoio a ele, num momento de alta de preços de alimentos, polêmica envolvendo o PIX. Essa queda de popularidade não é trivial e pode levar a uma reação do governo de apertar os botões do pânico e querer ali estimular a economia a qualquer custo. Esse é o fator de maior preocupação nesse cenário. O governo já demonstra ali ações para tentar evitar aumento de preços de alimentos, já há discussões a respeito de como evitar aumentos de preços de energia, preços de medicamentos. Então, toda essa discussão leva a um risco que não deve ser esquecido, de que o governo ainda pode ter armas, pode ter ferramentas para tentar reverter esse jogo da baixa popularidade.
É verdade que o horizonte ainda está distante da eleição e, portanto, mesmo que pesquisas apontem a queda da popularidade do presidente, ele perdendo no segundo turno para outros candidatos, a gente ainda teria ali meses de dificuldade de visibilidade, de incerteza sobre medidas para estimular o apoio a ele. E aí, fora a questão da responsabilidade fiscal ainda em xeque por conta da queda da popularidade, a gente não pode esquecer a agenda do governo. A gente comentou que o orçamento ainda nem foi aprovado, mas a gente também tem como foco a medida de promessa de campanha do governo da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. Essa é a principal medida que o governo quer para manter a economia forte, para trazer popularidade, e ela deve ser votada depois ali do carnaval. Essa medida ainda não tem fontes de compensação e, do ponto de vista político, a gente não pode esquecer da reforma ministerial que o governo está fazendo, mostrando ali que a governabilidade ainda não foi alcançada, mas que o governo também está dobrando as apostas, sendo um governo mais centralizador, um governo buscando menos diálogo e apostando nessas medidas de mais gastos, de mais radicais, de mais apoio para a população. O governo, por exemplo, fez uma reforma na Secretaria de Relações Institucionais e o Lula, ao invés de abraçar ali partidos do Centrão que queriam mais espaço, optou pela Gleisi Hoffmann, a ex-presidente do PT, alguém vista ali como boa de negociação, mas de muito combate, enfrentamento e que vai na contramão da política econômica defendida pelo atual ministro da Fazenda. Então, mais um ponto de atenção. Como será a evolução dessa pauta do governo, as relações com o Congresso e quais serão os custos dessas medidas caso sejam aprovadas, tá? E aí, fora toda essa questão de incerteza, a gente tem a dúvida sobre quando o ciclo de juros vai parar e quando o aumento de juros chegará ao fim. Há uma discussão grande sobre desaceleração da atividade econômica. Os dados do quarto trimestre já iam na direção de um recuo e o PIB do período confirmou isso, vindo abaixo do esperado, com uma abertura surpreendente de consumo bem mais fraco do que o esperado. Na nossa avaliação, esse PIB mais fraco do quarto trimestre, crescendo somente 0,2%, ainda não sacramenta uma desaceleração constante da atividade. Os números iniciais de janeiro e de fevereiro mostram uma recuperação e nós não podemos esquecer. A situação do mercado de trabalho continua forte, tem reajuste do salário mínimo e a política fiscal ainda é expansionista. Mas mesmo que nós tenhamos esse cenário ainda de uma atividade resiliente, a verdade é que esses últimos dados fracos fazem com que o Banco Central não precise ali se comprometer com os próximos passos de política monetária depois da reunião de março. Na reunião de março, o Banco Central deve subir mais 100 bips a taxa de juros, levando para 14,25, mas ele não deve ali ficar preso a novos passos e ele deve ter graus de liberdade para avaliar se essa atividade continua desacelerando. A nossa opinião é que mesmo o Banco Central tendo mais graus de liberdade, ele ainda terá que subir os juros. Como eu disse, a atividade não mostra uma desaceleração contínua, a gente ainda não tem um cenário de crescimento muito mais fraco, pelo contrário, essa fraqueza é necessária para o Banco Central ver algum sinal da política monetária funcionando, mas ainda não é suficiente. Expectativas estão desancoradas, inflação corrente ainda está com a composição negativa e o crescimento rodando acima do potencial. Nesse cenário, nós esperamos ainda que ele suba os juros para 15,5%. Há um risco de que ele suba menos do que esse ponto, mas caso ele venha a parar antes do 15,5%, nossa avaliação é que essa taxa de juros vai ficar mais longa por mais tempo. Todos esses fatores que nós colocamos de cenário fiscal, de atividade e inflação desancorada levariam ali as expectativas a seguirem muito acima da meta, a inflação corrente não traria alívio e não criaria condições para queda de juros, tá? O que poderia trazer uma janela mais favorável seria a evolução desse cenário global que nós comentamos. Qualquer cenário de fim de excepcionalismo americano, dólar mais fraco, sem uma recessão forte por lá, poderia ter um alívio para as condições financeiras e, consequentemente, para a nossa moeda. Mas isso
também preocupa. Toda vez que há um alívio, a gente vê uma leniência muito grande, seja do governo ou até mesmo do Banco Central. Então, para a gente ainda é um cenário cauteloso aqui de Brasil, um cenário que exige taxas de juros mais altas e altas por mais tempo. Esse é o nosso cenário do mês de fevereiro. Quaisquer dúvidas, a nossa equipe de economia ou a equipe comercial estão à disposição. Muito obrigada a todos e até o próximo mês.